E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Mais um vídeo aqui no canal. Acabamos de fazer o Bitcoin, a Pendle, agora vamos para a Hype. Lembrando que essas análises de hoje foram solicitações que vocês me fizeram na live de ontem, que inclusive agradeço todos mais uma vez pela presença lá, tá? Por vocês baterem esse papo comigo lá ontem, domingão, tá? Fico muito feliz mesmo que vocês apareceram lá para a gente trocar ideia e fazer análises, etc, tá? Então, se você ainda não me conhece, fique à vontade, pode me chamar aqui nos comentários de DK. Se você ainda não for inscrito, lembrando que a inscrição é gratuita, aproveita para se inscrever no canal, tá? Ativa o sininho que é importante, principalmente se você for um membro apoiador aqui do canal, tá? É justo, porque sempre que eu postar um vídeo você será notificado, tá? Se você ainda não é um apoiador aqui do canal, considere ser um, porque você tem uma série de benefícios e um deles é você conseguir assistir a todas as minhas análises com antecedência. Só para vocês terem uma ideia, este vídeo da Hype, se você for um apoiador, você vai conseguir assistir ele antes das 9h30 da manhã, por exemplo. Se você não for um apoiador, você está assistindo ele agora às 15 horas. Estou comentando por quê? Porque às vezes você pode estar querendo, você pode alinhar a sua análise com a minha, conseguindo tirar essas conclusões com mais antecedência, né? Costumo brincar aqui no canal que a mensalidade para você ser um apoiador é mais barato do que você comprar uma caixinha de chiclete, tá? Então, acesse aqui, né, a aba de membros e verifique se os benefícios te agradam, tá? Inclusive um bônus para quem for o apoiador, tá? Não é um benefício, é um bônus que eu posso fazer no meio da semana, uma live privada específica para os membros apoiadores do canal. Então considere aí em ser um apoiador, tá? Então vamos aqui para a análise da Hype. Já pesquisei aqui em outras corretoras, a que mais tem liquidez aqui é a BitGet. Tá? Temos apenas 4 meses de negociação a partir do momento que ela foi posta aqui no mercado para ser negociada. Tá? 4 meses é muita pouca coisa, tá? Mas vamos tentar extrair algo aqui desse ativo. A gente pode ver que estamos aqui, né, numa tendência de alta e essa tendência está sendo corrigida por esses 3 candles aqui, tá? Por esse movimento corretivo. Como não temos muita informação aqui no tempo gráfico mensal, a gente vai reduzir o time frame para o diário, que é o fractal do mensal, tá? Essa tabelinha eu disponibilizei ela tanto aqui na aba de comunidades como no nosso grupo de Telegram. Temos um grupo de Telegram, se você quiser fazer parte, tá? Um grupo gratuito, só você ir lá. Temos 3 tópicos, tópico geral no qual você pode compartilhar as suas ideias. Temos o tópico no qual e outros 2 tópicos nos quais só eu posso fazer postagens, tá? Que é o tópico de análise e o tópico de material de apoio. Dentro do tópico de material de apoio tem alguns materiais que você pode se interessar em agregar algo no seu conhecimento. Também tem outra rede social, não tem conteúdo ainda, mas vai ser um conteúdo diferente deste que eu vou postar aqui na plataforma, que é o Instagram. E o X também tem uma rede social lá que eu posto a minha análise lá, né, lá nessa outra rede, tá? A gente pode perceber aqui, ó, nitidamente que temos aqui, ó, um pivô de queda, capturando a mínima do mês, inclusive capturando a mínima da semana. Deixa eu só entender em que posição, provavelmente estamos acima de 38, tá? Dessa estrutura, o que me mostra que essa estrutura aqui está saudável ainda, tá? Mesmo nós temos um pivô de queda, porque obviamente o preço não, isso aqui é quando o preço foi postado, tá? Por isso que ele faz essa linha reta aqui, mas o mercado ele trabalha, né, em pivôs, né? Você pode ver que tem vários pivôs aqui, ó, né? Mas eu sempre pego o pivô macro, que é o mais relevante e mais importante para a gente, tá? E esse pivô de queda está dentro dessa estrutura maior aqui, nessa estrutura macro de alta, né? Ou seja, acima de 38%, o que me mostra força, tá? Então seria um ponto aqui, ó, que a Hype poderia trabalhar, tá? Nesse nível de 38. Se nós perdermos 12 dólares, por exemplo, essa estrutura aqui, ó, ela vai entrar em equilíbrio, ou seja, né, em indecisão do mercado. O preço tanto pode subir como pode descer, isso é óbvio, né? O mercado só tem 3 situações para acontecer, ou ela sobe, ou ela desce, ou lateraliza. Isso é um fato, tá, pessoal? Não tem como, eu não tenho bola de cristal, mas eu entendo, né, de estruturas e os níveis de Fibonacci, quais são os níveis mais relevantes. E nós perdendo esse nível de 12 dólares aqui, essa estrutura entra em equilíbrio, logo o preço ele tende a lateralizar, ou seja, quando essa lateralização acontece, o mercado entra em equilíbrio, tá? E fica, ou seja, entra em padrões que nós chamamos de triângulos simétricos, e a gente tem que entender que padrões simétricos eles são mais complexos e difíceis de você especular, ou a maior probabilidade, mas sim a gente consegue fazer se você tem entendimento de Fibonacci e outras ferramentas, tá?
E só para terminar aqui a análise, para a gente contextualizar esse fundo, eu também vou projetar, tá? Um próximo ponto aqui de parada para... Olha só que bacana. A gente tem uma correção aqui, ó, em ABC, e a gente tem alguns níveis característicos dessa correção. E um desses níveis característicos é 127%. 100, 127 e sendo o seu limite 161. E pode ver que o 127 ele confluencia exatamente com 38% da estrutura macro. Então é bem plausível que essa correção aconteça nessa região, tá? E para a gente eliminar esse viés de queda aqui, o que seria importante nós começarmos a trabalhar? O rompimento deste topo aqui, ó. Abaixo deste topo aqui, infelizmente, é mais queda para hype, tá? Esse topo na região dos... Aqui, ó, 28 dólares. É muita coisa, mas infelizmente é assim que funciona. A gente pode reduzir o time frame, tá? Sempre trabalhando com fractais. A gente também tem esse topo aqui. Esse topo aqui, numa hora, ele é relevante, mas a gente tem que entender que para a gente reverter uma tendência de queda, por exemplo, tá? Intraday, a gente tem que romper o fractal macro, que é essa região aqui. A gente pode romper uma hora, a gente pode romper 5 minutos, 1 hora e 4 horas, mas se esses fractais forem rompidos, você pode ver que ele vai fazer uma correção próximo do diário, mas não vai romper o topo principal, que é o principal da estrutura macro. Eu posso romper 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, mas o principal é 1 hora. O que pode acontecer é uma correção e depois cair, continuando o flow de queda. Olha só que bacana. Por isso que essa região é importante para você começar a se posicionar a favor, ou seja, você surfar a favor do flow. É igual uma onda, eu costumo brincar que é igual uma onda de mar, tá? Se você sempre vai surfar a favor da onda, né? Você vai pegar sua prancha, vai mergulhar ali, né? Ou seja, vai subir nela e vai ir a favor da onda. Você não vai contra a onda, tá? É a mesma coisa aqui, a gente tem uma onda caindo. Se você operar comprado a favor dessa onda caindo, dessa onda macro, provavelmente você vai ser estopado com muita facilidade se você não tem o entendimento de alguns conceitos, tá? Para se posicionar na ponta compradora, é ideal romper esse topo aqui, tá? Daí ontem na live eu expliquei, né, para não tornar esse vídeo aqui muito longo e taxativo, existem várias categorias de trade. Se você é um holder, por exemplo, holder é você comprar e segurar. Se esse ativo aqui tiver um bom projeto, boa equipe, cumpre o cronograma, está numa região interessante para comprar, segurar e esperar que o ativo desenvolva, tá? Estou falando para comprar? Não. Estou falando que existem algumas categorias. Se você é um day trade, por exemplo, o day trade ele opera, no caso, o dia, né, 1 a 2 dias, por exemplo. Então, a tendência para um day trade, um scalper, o scalper nem tanto, o scalper opera candle, mas o day trade ele opera todos os dias, né? O candle diário, por exemplo. Então, é importante que o day trade ele opere a favor da tendência. Como está numa queda, a maior probabilidade do ativo é queda. Logo, se você for um day trade, você vai ser mais lucrativo e mais assertivo também. Se você já for um holder, está numa posição interessante. Capturamos a mínima do mês, estamos cravando aqui em 100% de Fibonacci. Olha como o nível, olha como os níveis são fantásticos. Olha onde é que o preço está trabalhando. Exatamente no nível característico. Temos 38, que é uma estrutura macro aqui a ser rompida, no caso a ser mantida, não rompida, tá? Que confluencia com outro nível de Fibonacci de uma estrutura em ABC, tá? Em ondas de Elliott, por exemplo, tá? Então tem várias categorias no quais você precisa entender e se enquadrar. Qual que eu quero ser, o que eu vou fazer, tá? E nunca coloque todos os ovos numa cesta. Por exemplo, se eu tenho $1.000, minha banca é $1.000, poxa, o preço está $15, pô, se chegar a 28, vou dobrar minha banca, por exemplo, tá? Mas lembre-se que estamos numa tendência de queda e eu não conheço o ativo, não conheço o projeto, que eu entenda de estruturas, tá? O ativo ele pode simplesmente devolver 100% dessa estrutura que eu expliquei, inclusive, isso na live de ontem, tá? Então, só para a gente contextualizar, eu posso fazer o que aqui? Reduzir o time frame, tá? A gente pode entender o que aqui, ó. Deixa eu só ver aqui. Isso aqui é bom, que é liquidez interna. Temos aqui um belíssimo fair value gap, e olha só. Se o preço viesse a trabalhar nessa região, vir a trabalhar nessa região aqui, ó, de Fair Value Gap, por exemplo, tá, do 4 horas, tá, estamos aqui, ó, abaixo dessa região importante, então ele pode fazer o quê? Olha só que bacana, continua o flow, né, do pivô de queda. Então, bom, mas está subindo agora. Sim, uma correção dessa estrutura, vem, bate nessa região e depois vem e contextualiza com essa região de $12 aqui, tá? Então é bem plausível que ele venha fazer essa captura aqui nesta região, tá? Visto que o SDT ele vai corrigir um pouco mais ainda, tá? Se você não assistiu o vídeo do Bitcoin, assista, ou seja, fazer este movimento aqui, tá? Em hype, tá? Aqui, tá? Então se alinhou o fluxozinho, interessante. Se não alinhou o fluxo, vai furar aqui esse bloco de ordens e performar mais positivamente para buscar a máxima da semana. Então, por isso que o alinhamento de fluxo ele é importante, tá?
para você conseguir se posicionar e entender que se esse bloco aqui vai segurar ou não. O que é alinhamento de fluxo? Dá um pulinho aqui no canal que eu tenho um tutorial explicando, tá bom? Grande abraço, fique com Deus, espero ter tirado as dúvidas da pessoa que me solicitou esta análise aqui, tá bom? Grande abraço, fique com Deus e até os próximos vídeos.